Olá, eu sou a Laura Rios e para essa disciplina eu fiz o projeto do app Procura Terapia, né? E esse aplicativo aqui, ele tem como objetivo, né, principal criar, inserir anúncios de terapias, né? Ele tem como objetivo central que os usuários se cadastrem e insiram anúncios de terapias, né, relacionados a psicoterapias ou terapias de outras áreas, e esses anúncios sejam gerados e colocados na página inicial do aplicativo, que é essa página aqui. E essas terapias geradas, elas são colocadas em uma forma de lista nessa página inicial aqui, né, a partir de íons cards que eu coloquei. E esses anúncios, eles podem ser detalhados, né? Então a pessoa ela vai utilizar o meu aplicativo para buscar anúncios de terapias, ou seja, pessoas que estão anunciando esse serviço, né, que é a terapia ou a psicoterapia, e a pessoa vai buscar informações sobre essas terapias, tendo como base aqui é o título da terapia. Então, o processo de busca aqui, ele vai se dar pelo título, né? Por exemplo, psicanálise aqui, que é uma terapia um título de terapia que eu cadastrei. Eu coloquei aqui psi, apareceu psicologia e política, né, e psicanálise. Bom, então, a partir disso, a pessoa vai buscar o tipo de terapia que ela deseja, que ela tem interesse, né? E aqui vão estar, quando a pessoa clica, né, no card, vão estar expressos a descrição, os detalhes dessa terapia, desse anúncio de terapia, no caso, né? Então, vão estar expressos aqui informações como a descrição, né, o nome, a abordagem, o contato, as formas de contato que a pessoa pode ter, né, para contactar esse terapeuta, as formas de pagamento e a localização também do consultório ou da clínica. Bom, né, então esse é o objetivo do meu aplicativo, é cadastrar terapias e tornar essas terapias visíveis para que os usuários possam buscá-las, né, e fazer o maior contato com esses terapeutas. Bom, então, para alcançar esse objetivo, né, aqui nesse aplicativo vai ter a parte de conta, né, em que o usuário, para cadastrar uma terapia, ele tem que estar logado. Então, eu vou aqui clicar em cadastrar. Para eu me cadastrar, eu preciso colocar um e-mail e uma senha válidos, né, que são... Senão, esse botão cadastrar-se aqui, ele não fica válido. Não tem como eu clicar nele sem que eu consiga colocar um e-mail e uma senha válidas. Bom, então eu vou criar um e-mail qualquer aqui, né? Só para título de exemplo, né? Lembrando que esse e-mail precisa ter essa questão aqui do arroba e do .com. E a senha que eu vou criar, ela tem que ter 6 dígitos. Então eu vou criar uma senha qualquer aqui de 6 dígitos. Então o botão ele se torna habilitado e quando eu preencho os requisitos. Bom, então aqui eu vou me cadastrar. Quando eu me cadastro, eu posso inserir um novo anúncio de terapia. Eu vou clicar aqui em inserir um novo anúncio. Eu posso fazer isso por meio da câmera, ou seja, pegar a câmera aqui do meu celular, ou por meio de adicionar uma foto da galeria. Aí eu vou pegar aqui uma foto da galeria para título de exemplo, que no caso aqui é essa foto aqui que eu escolhi. Pronto, essa foto vai ser o meu exemplo. Aí eu, quando eu ensino uma terapia, eu coloco o nome, psicóloga, vai lá, psicologia breve. Pronto, eu coloco um título, eu coloco o nome do terapeuta, Paulo Teixeira, a descrição, pode ser qualquer coisa, a descrição... Essa segunda descrição é uma descrição maior, né? No caso, seria uma descrição maior. Essa descrição breve é para ela ficar lá no card. O CEP, posso colocar qualquer coisa. A cidade aqui no caso.
Nessa cidade eu coloquei um checkbox, né? Aliás, eu coloquei um select, em que eu posso marcar múltiplas opções. Aqui tem também, eu posso preencher esses outros dados, mas eu não vou preencher, né? Agora, só porque aqui é só um exemplo. Mas eu posso também combinar um modelo de pagamento, né? E eu coloquei esse modelo de pagamento dessa forma porque, de acordo com o código de ética do psicólogo, não se pode fazer o anúncio de uma terapia, né, de uma psicoterapia, por meio da divulgação exata, né, do preço que o psicólogo cobra, porque isso vai ferir o código de ética do psicólogo. Então, o modelo de pagamento eu posso escolher aqui entre preço social, a combinar e fixo, né, que seria as modalidades de pagamento que estariam disponíveis. Agora, em relação ao plano de saúde também, eu coloquei, pode ser um checkbox, né, o plano de saúde que é aceito, e a abordagem também, pode ter várias abordagens também, e eu coloquei também o tipo de estabelecimento, que pode ser uma clínica ou um consultório individual. No caso, eu vou colocar aqui uma clínica. Bom, então, como a gente pode ver, as terapias que eu cadastrei ficaram expostas aqui aqui no anúncio. Eu posso até inserir mais anúncios, né, no caso. Que vai ficar aqui uma lista de terapias que eu cadastrei, né? E sendo que as terapias que estão expressas aqui são apenas que são expressas na minha conta, são apenas terapias que eu cadastrei e somente as terapias que eu cadastrei que eu posso modificar. Então, quando eu clico aqui no meu anúncio, eu posso modificar essa terapia ou remover o anúncio, né? Então, eu vou modificar aqui, por exemplo, o nome. Vou modificar para ser mais visível, né? Para psicologia, somente para psicologia. Aí eu vou alterar o meu anúncio. Aí, como foi possível ser visto aqui, ficou aqui, né? Só psicologia. Eu posso remover também, mas antes de remover, eu vou mostrar aqui que já apareceu aqui na lista, né, da homepage, a terapia que a gente cadastrou, né? E eu tenho aqui os detalhes dela também, tá tudo certinho. Bom, então eu vou aqui remover a terapia. É só clicar em remover, é bem simples, já removeu. Se eu quiser cadastrar outra, eu posso cadastrar. Para eu sair da conta, é só clicar em sair da conta, que vai possibilitar aqui o usuário fazer login. Bom, no e-mail, eu vou, para fazer o login, eu vou só mostrar aqui que é possível fazer o login, né, com um e-mail que eu cadastrei já previamente, que está lá na autenticação, que é uma autenticação que eu coloquei em Firebase também. O banco de dados é o Firebase Real-Time, a autenticação também é em Firebase. Bom, então eu vou colocar aqui minha senha, né, no caso, e mostrar que tem como entrar sim. E aí vai para essa página. E nessa página, que é a conta de usuário, vai estar aqui uma terapia que eu cadastrei, né? E eu posso aqui também alterar o anúncio, por exemplo, né? Fica tudo certo. Tudo certo. Bom, então, em relação ao aplicativo é isso, né? As funcionalidades dele estão todas as funcionalidades estão corretas, estão funcionando certinho. E essa página aqui que eu criei, por último, é uma página mais de informações sobre o aplicativo, né? E também sobre links úteis que pessoas que buscam terapia podem também ter interesse, né? Então, nesse caso, eu coloquei alguns links como links para o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, para a Associação Brasileira de Estudos de Prevenção de Suicídio, o Movimento Conte Comigo, Prevenção à Depressão, e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, né, nesses links aqui a pessoa pode acessar e aí com base neles, a pessoa pode buscar mais informações que ela precise. E eu coloquei essa página principalmente também porque muitas pessoas que buscam a psicoterapia, não muitas, mas em geral, né, algumas pessoas que buscam psicoterapia podem estar buscando por estarem enfrentando um momento de crise, né, um momento de rompimento psíquico, de quebra psicológica. E quando essa pessoa está nesse momento de surto, ela precisa de um atendimento mais especializado e mais rápido, que tem um enfoque a curto prazo, né? Então, por exemplo, pessoas que estão pensando em suicídio, elas podem
visitar alguns sites desses daqui e até mesmo ligar no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, porque esse Centro de Valorização da Vida, por exemplo, é um telefone em que as pessoas ligam e elas vão ser redirecionadas para conversar com alguém sobre essas ideações suicidas, alguém especializado, né, no caso, para conversar sobre isso. Né? Então, eu coloquei isso aqui no sentido de dar base para as pessoas que estão vivendo um momento de surto e para que elas possam, né, no caso do SAMU também, para pessoas que tentaram alguma forma de suicídio, ou não só o suicídio, alguma questão de violência também, enfim. Então, essa página aqui é mais uma página informativa que serve para os usuários terem um maior entendimento sobre aquilo que eles podem estar passando. Então, o objetivo do aplicativo é esse, né? E agora eu vou falar um pouco aqui sobre o código do aplicativo. Bom, então eu vou falar aqui um pouco sobre o código que eu criei, né? Eu fiz o banco de dados no Firebase, né? E eu fiz também a autenticação no Firebase. Bom, em relação ao banco de dados, eu criei o banco de dados anúncio terapia, em que ele vai ter o elemento terapia, e o elemento terapia, né, eu cadastrei algumas terapias que podem ser vistas aqui pelas chaves primárias delas. E aí os atributos que eu coloquei para essas terapias eu coloquei alguns atributos, né? Então, abordagem, cidade, descrição breve, e-mail, né? Key, a key. São atributos, né, do elemento terapia. O pagamento, cidade. Cidade, por exemplo, vai ter algumas opções de cidade, porque eu criei um select, né, para cidades, então vai ter algumas opções. Pagamento também é a mesma coisa que cidades. Plano de saúde, enfim. Então, o banco de dados que eu criei é esse daqui, que tem a terapia, o elemento terapia, como o elemento que eu vou criar outros elementos relacionados a ele, né? Que tem os mesmos atributos. Bom, então, para fazer a conexão com o banco de dados, eu criei na pasta app, eu criei aqui o arquivo firebase.credentials.ts, que vai fazer aqui a conexão com o banco de dados. E além disso, aqui no index, eu fiz também essa conexão com o banco de dados, que pode ser expressa aqui, né, nessa parte de código que eu coloquei essa conexão. Bom, então em relação ao banco de dados, eu criei aqui a pasta service e nessa pasta eu criei esse arquivo terapia list.service, né? E esse arquivo, ele vai fazer o quê? Ele vai basicamente criar métodos que estão relacionados com os métodos do Firebase para fazer a interação do aplicativo com o banco de dados, né? Que eu criei ali no Firebase. Então, eu tenho aqui, antes disso, eu criei o model, nessa pasta model aqui, eu criei o terapia.models.ts, em que eu vou exportar aqui essa interface terapia que vai conter todos os atributos que eu coloquei no banco de dados. Bom, aqui voltando no service terapia list ponto service, eu criei aqui alguns métodos, né, para interagir com o banco de dados. Um deles, por exemplo, é o get terapia list, que vai retornar uma lista contendo todas as terapias que eu cadastrei no banco de dados, ou seja, ele vai retornar todas esses elementos aqui que eu criei, né, que eu criei a partir de terapia, que contém todos contêm os mesmos atributos, né? Então ele vai retornar todos esses elementos de terapia, né? Todos esses elementos que têm essa chave primária de terapia. Todas essas chaves primárias. Bom, então esse get terapia list vai retornar uma lista contendo todas as terapias, né? No caso,
eu peguei aqui e criei aqui, né, a partir desse endpoint terapia. Bom, get list usuário é um método que vai retornar também uma lista contendo as terapias, mas nesse caso ele vai referenciar com base no e-mail. Então, ele vai retornar uma lista de terapias que contém apenas terapias cujo o e-mail que esse método recebe, né, tem que ser igual ao e-mail que tá aqui que está colocado no banco de dados, na parte aqui de e-mail que está atribuído à terapia específica, né, que tem aquele e-mail. Então, o e-mail que está colocado aqui, que está instituído no banco de dados, né, esse e-mail que está expresso aqui, ele tem que ser igual ao e-mail que esse método receber. Bom, então, e aí esse método ele vai retornar apenas uma lista contendo as terapias cujos e-mails são iguais. O e-mail que ele recebe e o e-mail cadastrado no banco de dados. Bom, então o ADD terapia é um método para adicionar terapias, né, no caso. É um método para adicionar terapias. E ele vai fazer o quê? Ele vai realizar um push. O push é um método, aqui, no caso, o push é um método do Firebase, o push, o update, o remove, né? Aqui também tem alguns métodos do Firebase, que é o order by charge, o equal to, e o push, no caso, ele vai adicionar aquela terapia ao banco de dados. Ele vai ir aqui e adicionar uma outra chave contendo os atributos que eu cadastrei no aplicativo. Bom, o update terapia vai pegar os dados da terapia com base no terapia.key, no caso, na chave que eu passo e nos atributos terapia, e vai atualizar aquela terapia com base na key que foi dada, né? Bom, o remove terapia, ele vai fazer o seguinte, ele vai remover, né, a terapia, né, com base na key que foi passada, né, no banco de dados. Bom, então, em relação a esses métodos aqui do terapia list service, ponto service, eu implementei eles em algumas páginas. Bom, na página inserir.html e na inserir.ts, eu peguei aqui na inserir.html, é a página que eu fiz para inserir uma terapia. Então, a HTML dela tem aqui adicionar foto, inseriu a descrição, o CEP, o telefone, enfim, essas coisas. E aí, quando eu clicar aqui no botão inserir anúncio, vai chamar o método sucesso page, passando terapia como parâmetro. E esse método está implementado aqui no inserir.ts. Esse método que está implementado aqui, ele vai fazer o quê? Nessa página eu importei a página terapia list service, né, que tá aqui, e coloquei ela no construtor. Aqui, coloquei ela no construtor. Bom, aí quando eu chamo o sucesso page, o método sucesso page, eu vou pegar o método do terapia list service, que é o método ADD terapia, que é o método para adicionar uma nova terapia, e vou passar aqui os parâmetros que eu peguei no HTML. E aí eu vou, a partir disso, gerar uma nova terapia, né? E depois de gerar uma nova terapia, eu vou voltar para a página conta ser page. A página conta ser page é a página de conta do usuário, né? Que eu criei. Aqui nessa página inserir, ela tem também o método getPhoto, né? Que é um método que eu implementei que ele serve justamente para pegar a foto, né? Quando eu coloquei inserir aqui, eu coloquei para pegar uma foto. Então, ele vai pegar uma foto do celular da pessoa, da galeria, ou vai tirar uma nova foto. Bom, além disso, tem o método alterar, né? O método alterar é o método de alterar terapia, no caso, ele vai criar um HTML com os mesmos elementos da página inserir, porque ele é justamente para alterar esses elementos da terapia, né? Então, aqui vai ter abordagem, tipo de estabelecimento, aqui tem um plano de saúde, enfim, ele vai ter esses elementos. E vai dar aqui, quando clicar em alterar anúncio, no botão alterar anúncio, vai para o método update terapia. Bom, além disso, ele tem o botão aqui que vai
que quando você, que é o botão remover anúncio, que é o que vai que quando clica nele vai para o método remover terapia. Esses dois métodos eles estão implementados aqui no alterar.ts e o update terapia, por exemplo, né, no início da página eu importei também de novo o terapia list service, né? No caso, eu importei um models também. E no construtor também eu peguei o terapia list service. E aí, quando eu chamo o método update terapia do HTML, ele vai retornar, ele vai gerar aqui, ele vai possibilitar para mim que eu pegue o método do terapia de service, que é o update terapia, passando aqui terapia como parâmetro, né? Terapia como parâmetro, e vai gerar a alteração da terapia, dos elementos, dos atributos da terapia associada àquele key, aquela chave key específica, né? Voltando para a página conta ser. Bom, no Remove Terapia, que também está implementado aqui no HTML, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o, o método Remove Terapia de terapia de service e vou remover a terapia com base na key passada, voltando para a página conta ser posteriormente. E aqui também é o método de pegar foto, né, para alterar a foto, para que alterar a foto seja possível também. Bom, além de essas duas páginas vão ser as páginas que eu vou relacionar aqui para gerar para inserir, alterar e excluir. E para mostrar a terapia, eu vou mostrar na home page, né, que é a página inicial do meu aplicativo, e vou mostrar também na conta ser page, só que vou mostrar a partir de métodos diferentes. Bom, na home eu vou pegar aqui, eu fiz um ion card no caso, né? Como dá pra ver aqui, eu fiz um ion card. E nesse ion card eu vou mostrar atributos da terapia, como foto, descrição breve, nome, abordagem, título, enfim. E no conta ser a mesma coisa, na página da conta do usuário. Eu fiz um card aqui, né? Mostrando os mesmos atributos que eu coloquei no HTML do home. Eu tô mostrando os mesmos elementos aqui no HTML. Bom, porém, o que muda é que no home, na página inicial do meu aplicativo, no construtor, eu implementei, eu importei aqui no caso o terapia list.service, né? E coloquei no construtor, mas só que no caso eu peguei um outro método, eu peguei o método terapia list, né? Get terapia list, do terapia list service, né? E esse método é o quê? Como eu expliquei, ele vai listar todas as terapias que estão aqui nesse banco de dados. Todas elas vão ser mostradas na página inicial. Bom, em relação aqui a home também, eu criei esse método getItens, né? Esse método getItens, ele na home HTML eu coloquei um ion sharebar, que é uma barra de procura. E quando eu escrevo alguma coisa nessa sharebar, ela chama esse método getItens, que está implementado aqui, e ele serve só para possibilitar uma procura por filtro, com base no que eu inseri dentro dessa sharebar, né? Então ele vai filtrar, e no caso ele vai filtrar pelo título da terapia, né, aqui. E quando eu não escrevo nada, ele vai retornar, né, quando não tem valor nenhum colocado na sharebar, ele vai retornar todas as terapias. Bom, então, isso foi em relação ao home. Agora, em relação a conta ser, que é a página de conta do usuário, eu quero mostrar nela somente as terapias que foram inseridas pelo usuário, ou seja, que tem como base o e-mail daquele usuário. Ou seja, então a terapia que está colocada, que foi inserida por esse usuário, ela vai ter como atributo e-mail aqui, o e-mail desse usuário, né? Aqui, o e-mail do usuário vai ser igual ao e-mail da terapia. E para fazer isso, eu chamei o getListUsuário, que é aquele método que eu também implementei ali no Terapia List Service, que vai pegar o e-mail que o usuário colocou, que ele cadastrou, e vai
chamar lá na terapia e vai fazer a comparação entre eles e vai mostrar apenas as terapias, no caso, que tem essa conformidade de e-mails, né, no caso. Então, ele vai mostrar somente na conta do usuário as terapias cadastradas por ele, ou seja, que tem o mesmo e-mail dele. Bom, no caso aqui é isso, né? Aqui tem outros métodos, mas esses métodos são só para ir para a página inserir e para sair da conta daquele usuário. Bom, isso aqui é acontecer. Agora, em relação à autentificação, né? É bom falar aqui que eu peguei nessa pasta service, eu tirei o arquivo alfservice.ts. Nesse alfservice.ts eu botei aqui todos os métodos, eu vou implementar todos os métodos relacionados a a interferência do banco de dados, aliás, a interferência do aplicativo com a autentificação Firebase. Então, eu vou implementar métodos Firebase aqui de autentificação, né? Eu vou importar o Angular FireAuth e o Firebase, né? E eu criei alguns métodos aqui. Esse método Sign with Email é um método de login do usuário. Então, ele vai pegar esse método do Auth, né, do Angular Fire, da autenticação do Firebase, que é o Sign with Email and Password, para criar um novo usuário, e esse novo usuário vai ser colocado lá na autenticação do Firebase, no Firebase. O Sign Up, aliás, nesse caso, ele vai gerar um login desse usuário. Esse método, o usuário vai colocar a senha e o e-mail e ele vai comparar se essa senha e o e-mail estão cadastrados já no Firebase, na autenticação do Firebase. O método para criar aqui vai ser o create user with email and password, em que eu coloquei aqui como sign up, aí o usuário vai colocar a senha e e-mail, e aí a partir disso ele vai criar um novo usuário, né, com base nesse e-mail e senha, dentro da autenticação Firebase. Aí nesse caso do sign with e-mail, o Firebase é um método Firebase para verificar se aquele e-mail e aquela senha correspondem a algum usuário já criado dentro daquela autentificação, para fazer a verificação mesmo. O método get authenticated, ele vai só verificar se o usuário tá autentificado ou não, né? Se ele tá logado, né? Retornando um boolean, né? O get email vai pegar o e-mail do usuário que realizou o login e o sign-out vai sair da conta daquele usuário. Bom, em relação aqui ao cadastro, por exemplo, a página cadastro.html. A página cadastro, ela vai ter aqui o e-mail e a senha do usuário para o usuário colocar, né, como inputs. E quando esse formulário for enviado, vai para o método, vai chamar o método signup, que é o método de cadastro. Aí esse método de cadastro, ele vai receber o e-mail e a senha passadas e vai chamar o método signup, que é o método implementado no auth.service. Então, eu vou importar o auth.service aqui, né, no caso, colocar ele como auth no construtor. E aí eu vou pegar aqui, né, do auth.service o método signup, né, que vai receber as credenciais e vai cadastrar um novo usuário com aquele e-mail, com aquela senha, depois retornando a conta ser peixe, né, daquele usuário que tem aquela senha específica. Que tem aquele e-mail e aquela senha específica. Bom, agora em relação ao login mesmo aqui, a gente vai ter a página signin e HTML e a signin TS, em que no HTML vai ter de novo e-mail e senha e vai chamar o método login quando esse formulário for enviado. Em relação ao método login, em relação à página signin.ts, é importante falar aqui que tem que tem aqui importado o auth service, né? E vai ter no construtor também o auth service.
E além disso, vai ter aqui o método login, que foi o método de envio do formulário, em que ele vai pegar do self-service, o método sign-in with e-mail, que é o método justamente para verificar se aquele senha, se aquele usuário e aquela senha, eles estão cadastrados na autentificação Firebase e se aquele e-mail está cadastrado e se aquele e-mail que está cadastrado corresponde àquela senha, para verificar se o login pode ser feito. Caso a senha e o usuário correspondam e estejam cadastrados, vai ir para página conta ser page, no caso. Caso não, vai dar uma mensagem de erro. Bom, o Sign Up é um método implementado aqui para quando clicar no botão ali ir para a página cadastro. Um botão também implementado no HTML. Bom, além disso, é importante. Eu vou falar também aqui dessa página Tabs, né? No caso, essa página Tabs, ela é só aquela página. Ela é uma página. Ela vai ficar em todas as páginas, ela é aquela barra inferior que no caso aqui que eu coloquei, ela é uma barra amarela que vai fazer a navegação entre as páginas. Então ela vai, quando clicada nos botões lá dela, ela vai para a página sign-in, ou para a página emergência, ou para a página home, né? No caso, eu coloquei essas 3 páginas. Ela é só um elemento de navegação mesmo. E a página emergência também tá aqui. É só uma página que eu criei com o objetivo de promover informações importantes para as pessoas, né? No caso, informações que tenham relação aqui com a psicologia mesmo, com questões de crise, de surto, relativas a suicídio também, depressão, diversas coisas. Além disso, também vai ter a página aqui Detalhes. Essa página Detalhes é uma página que eu criei quando você está na homepage. Aí você clica no card que tem as informações da terapia, ele vai te redirecionar à página detalhes.html, que vai só conter detalhes da página mesmo. Ou seja, vai conter o título da terapia, as informações do cadastro no banco de dados. Só vai mostrar essas informações mesmo. Vai ter o e-mail específico daquela terapia que a pessoa clicou, a abordagem, o nome, o telefone, enfim. Todos os dados cadastrados daquela terapia vão estar expressos nessa página detalhes. Ela só tem o objetivo de ser uma interface mesmo, de mostrar ali para a pessoa as informações relevantes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu expliquei todas as partes importantes do código que eu fiz aqui. E obrigada. É isso.